Livro de Apocalipse, capítulo de número 2. O que eu prometi para os irmãos que ia falar a respeito do estatuto hoje vai ser mais para o final, tá, irmãos? Primeiro nós vamos meditar na palavra de Deus. Não podemos ter um culto de ensinamento, né, sem a palavra. Com licença, irmãos, deixa eu acabar. A palavra hoje é curta, é rápida, mas é importante. Uma palavra que às vezes a gente procura fugir, procura adiar, mas ela é inadiável porque ela é atual e necessária. Apocalipse capítulo de número 2, a partir do versículo de número 18 até o versículo de número 21. Apocalipse capítulo de número 2, a partir do versículo 18 até o versículo 21. Ore por mim, porque se Deus permitir que coloque essa mensagem no YouTube, como normalmente a gente coloca quando grava, mas tem pastor que está sendo chamado à justiça por conta dessa palavra. Então vamos orar a Deus. Depois eu vou mencionar, os irmãos vão entender o que eu estou falando. Apocalipse 2, 18 em diante. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Eu não sei se os irmãos costumam acompanhar esse tipo de notícia, porque a tendência das pessoas do dia de hoje é se preocupar com coisas mais leves, até porque tem tanta coisa ruim que se a gente for assistir notícia ruim, a gente acaba se estressando, digamos assim. E aí o que a gente faz? Foge das notícias ruins. E aí quando liga a televisão ou vai para a internet, aqueles que são um pouco mais fervorosos vão para os estudos bíblicos, para os louvores, para as mensagens. Aqueles que nem tanto já vão para um futebolzinho, vão assistir um seriado, mas evitam os noticiários. Mas mesmo que a gente tente evitar, tem notícias que chegam a nós. E chegou a questão de umas 2 semanas, para mim, uma notícia de um pastor na Bahia, que ele foi chamado para uma audiência por conta de uma mensagem. Ele pregou a respeito de práticas sexuais ilícitas. E por conta dessa mensagem, ele mencionou a palavra e pregou a palavra. Não estamos falando aqui de opiniões pessoais, estamos falando de palavra. O pastor mencionou a palavra e pregou a palavra. E a palavra que ele pregou, só para nós não ficarmos bem descontextualizados, porque a gente pode mencionar e talvez algum irmão ou irmã não a conheça, não é? Então nós vamos apenas mencionar para os irmãos saberem o que é que ele falou. Ele pregou a palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 1, sobre o texto que ele leu. Perdão, irmãos, não 1 Coríntios, Romanos, capítulo 1. Ele pregou sobre Romanos, capítulo 1, sobre um texto que os irmãos conhecem bem, a partir do versículo 18, que diz o seguinte: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, ou em outras versões diz, detêm a verdade em mentira. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem
inexcusáveis. Por quê? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, numa linguagem mais atual, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Prestem atenção no versículo 32, por favor. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas consentem aos que as fazem. Irmãos, nesse texto está sintetizado uma verdade que está permeando toda a Bíblia Sagrada. Não é um texto isolado. Tem pessoas que acham que quando alguém fala sobre esse texto, está falando de um texto isolado, tirando do contexto da Bíblia. Não está. Isso aqui está no contexto da palavra de Deus. Desde o início dos tempos até o final dos tempos, Deus determinou assim. E por causa da pregação dessa palavra, este pastor foi levado à justiça. E o que foi determinado a este pastor? Que ele deveria pedir desculpas ao segmento da sociedade que se sentiu ofendido com as suas palavras, e ele deveria se retratar das palavras que ele falou no púlpito da igreja enquanto pregava, porque a mensagem dele estava sendo transmitida em todas as redes sociais, e por conta disso ele foi obrigado por lei. Ele fez isso ou não? A notícia não diz. Eu particularmente espero que não. Mas nós não tivemos nenhuma notícia de algum agravo, então se supõe que tenha feito. Feito isso, vamos citar um outro fato. Alguns dias atrás, uma igreja entrou com uma documentação de registro e foi negado no cartório o registro da igreja. Por quê? Porque no estatuto da igreja estava escrito que naquela igreja não se celebraria casamento de pessoas do mesmo gênero. Pessoas que biologicamente são do mesmo gênero, aquela igreja não celebraria casamento. Então, o responsável pelo registro da igreja mandou voltar, porque disse que havia termos preconceituosos, comparáveis ao racismo, e que aquela igreja deveria adequar o seu estatuto para que houvesse o registro. Irmãos, a lei do nosso país, no seu artigo 5º, diz que é livre. Que existe liberdade, é garantido por lei a liberdade de expressão. E além do direito de liberdade de expressão, também é garantido o direito de crença. E também diz que os locais de culto, este local onde nós estamos aqui agora, são invioláveis. E que o governo, em qualquer esfera, porque governo não é só o executivo, governo também é o executivo, é o legislativo e é o judiciário. Em qualquer esfera não poderia embaraçar o funcionamento de qualquer instituição religiosa e automaticamente também as igrejas.
Apesar do que está na nossa Constituição, alguns políticos, seja do Executivo, seja do Legislativo e seja do Judiciário, que não estaria na categoria dos políticos, mas estão agindo com ideologias políticas, então acaba entrando, apesar de que o nosso Judiciário deve ser isento, né? Fora a parte da política, mas muitos agem com viés ideológicos e políticos. E neste viés, muitos deles estão colocando leis, estão aprovando leis e estão impondo. Porque apesar de que o Judiciário não faz leis, teoricamente não faz leis, porque a lei ela deve ser feita pelo Legislativo e não pelo Judiciário, mas existe algumas questões, uma famosa súmula vinculante, que diz que as decisões das mais altas esferas têm que ser seguidas das esferas inferiores, ou daquelas que são subalternas a elas. Então, quando o Supremo toma uma decisão lá na Suprema Corte, um juiz de primeira instância não pode tomar uma decisão que contraria aquela decisão que o juiz da Suprema Corte tomou. Desta forma, o Judiciário acaba legislando. Porque quando eles dão uma interpretação da lei, e essa interpretação ela é imposta aos juízes das menores instâncias, e eles são obrigados a decidir de acordo com o que foi decidido pelos maiores, automaticamente isso também se torna legislar na prática, ainda que não na teoria. E nós temos tido muitas decisões nesse sentido, muitas. Eu não estou falando na China, né, onde é o comunismo, não, eu estou falando no Brasil, um país que teoricamente é um país democrático. Por que eu li o texto de Apocalipse? Por causa de uma palavra. Uma palavra que quando querem atacar a nossa fé e a nossa crença, jogam muito no nosso rosto. Toda vez que nós falamos algo que contraria aquela decisão que a pessoa tomou de viver e morrer no seu pecado, e é um direito dela, é um direito. Qualquer pessoa pode viver e pode morrer no seu pecado. A nossa obrigação é dizer a ela que aquilo é pecado. Essa é a nossa obrigação. Nós temos a obrigação e nós temos o direito de dizer, porque se a Bíblia diz que é, nós temos o direito de dizer que é. E ninguém pode calar a nossa voz quando nós dizemos que é pecado. Dizer que é pecado não é dizer que aquela pessoa é inferior a mim. Não é dizer que aquela pessoa tem um valor menor do que o meu. Eu preciso declarar diante de todos os irmãos que nós que estamos aqui, nós só estamos porque nós reconhecemos que nós somos os piores pecadores possíveis. Ninguém que está aqui é santo, começando por mim e chegando na minha neta que tem 7 anos de idade. Ninguém que está aqui é santo e é perfeito. Nós somos justificados pela graça e pela misericórdia, pelos méritos do sangue de Cristo. Porque se não fosse o sangue de Cristo derramado sobre nós, todos nós estaríamos condenados, estaríamos caminhando para a morte eterna. Agora, o fato de nós estarmos aqui não nos torna melhores de quem não veio. Não nos torna melhores de quem não quis abrir o coração para que o seu entendimento fosse aberto. Porque é assim, irmãos, tem pessoas que querem que o seu entendimento seja aberto e diz, quando eu entender tudo, aí eu abro meu coração. Não é assim que funciona. A fé não funciona assim. Você crê, e aí Deus se revela a você. Porque Deus se revela através da fé. E quem não crê nunca vai ter uma revelação perfeita de Deus. Então você crê, e aí o Espírito Santo vai trabalhar porque você vai acolher Ele. E o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida e você vai compreender coisas que hoje você não compreende. Pastor, o senhor falou de uma palavra, que palavra é essa? Permitam-me usar ela de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. Tolerância. Tolerância. A Bíblia diz que nós temos que tolerar os mais fracos da fé. O que é essa tolerância com os mais fracos da fé? Significa que se Deus me deu a graça de vencer determinados pecados, eu não devo me achar superior ao outro que está lutando contra aqueles pecados e ainda não venceu. Eu não posso achar que eu sou melhor do que ele. Eu tenho que ter paciência com ele.
eu tenho que orar por ele, eu tenho que ampará-lo, eu tenho que aconselhá-lo. Se ele pedir ajuda, eu tenho que ser o primeiro a estar ali para ajudá-lo. Isto é importante demais, isto é necessário demais. Não se importa com a gravação, né? Meus irmãos, isto é importante demais e necessário demais, que nós olhemos para aquela pessoa que está em pecado e a amemos, como o bom samaritano amou aquele que estava caindo na beira do caminho, que era de uma religião diferente, que era de um país diferente, que não gostava dele, que provavelmente não faria por ele aquilo que ele fez, mas ele se prostrou e cuidou daquela pessoa, e amou, e esteve ao lado, levou para uma estalagem para que ele recebesse os cuidados necessários. Em nenhum momento essa tolerância vai significar concordância. Tolerar já significa que para você aquilo não é bom. Imagina você ir trabalhar num lugar e você sente um cheiro desagradável, e aí você não tem como sair dali e não consegue descobrir a origem daquele cheiro. Então você precisa ficar naquele lugar e fazer o trabalho. O que você vai fazer? Você vai tolerar aquele mau cheiro. Mas isso não significa que você vai dizer que aquilo ali é perfume francês. Aquilo não significa para você que você vai dizer que aquilo ali é cheiro de rosas. De repente tem um rato morto debaixo do porão e você não sabe. E você não encontra. Mas você suporta, você tolera. Se você tiver a oportunidade, você vai tirar. Se você puder, você vai limpar para ter um melhor ambiente de trabalho. Mas você tem uma missão a cumprir. Você precisa ficar ali, então você tolera. Tolerar não é aceitar. Tolerar não é concordar. Tolerar não é você dizer, está certo, parabéns, continue assim. Então nós temos que tolerar mais aquele que está fraco na fé. Aquele que quer vencer, mas não consegue. Por isso ele é fraco na fé. Não é que ele é incrédulo, ele é fraco na fé. Você tem paciência com ele. Você liga uma vez, liga duas, faz uma visita, bate na porta. Você vai lá e conversa com a pessoa, você aconselha ela, você chora junto com ela. Ainda que você pense no teu coração, já é para ela estar firme há bastante tempo. Ela já é crente há tanto tempo, já devia ter uma postura diferente. Mas você pensa isso, mas esse pensamento não faz com que você vá e diga para essa pessoa, já que você não quer, fique aí, vai para o mundo. Não, você vai insistindo, você vai amando, você vai continuando. Isso é ter tolerância. E é essa tolerância que a Bíblia manda ter. Mas em Apocalipse, Deus começa a conversar com a igreja de Tiatira. E olha como Deus fala coisas lindas a respeito dessa igreja. Ele diz que era uma igreja que tinha muito amor. Isso é lindo. Nós vemos uma igreja que ama, uma igreja que acolhe, que trata bem as pessoas. É necessário, precisa ser assim. Uma igreja que Deus diz assim, eu vejo o teu serviço. Não eram pessoas apáticas. Quando chamava, todo mundo ia. Vamos pegar junto, vamos trabalhar, vamos construir, vamos fazer. Olha só, eu vejo a tua fé. Eles acreditavam que Deus podia fazer tudo aquilo que Deus prometeu. Se a Bíblia diz que via fé, é porque certamente havia milagres, porque onde há fé tem milagre. Certamente havia manifestações do sobrenatural de Deus, e Deus elogia eles por conta disso. E fala assim, a tua paciência. Significa que eles sofriam escárnio, as pessoas perseguiam e eles permaneciam firmes na presença de Deus. E o mais lindo de tudo, que é muito melhor do que pode falar da maioria de nós, ele diz assim, eu sei que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Geralmente no nosso caso é complicado, né? É difícil nós alcançarmos, nós chegarmos a isso. Mas o texto fala, eu sei que as tuas obras são mais que as primeiras. Ou seja, você é top, você está bem. Perto das outras igrejas que foram faladas até agora, você está num nível melhor, num nível superior. Mas eu tenho algo contra ti. Qual é? É que você gosta muito de uma palavra chamada tolerância. Você olha para Jezabel e você sabe que ela está na prostituição. Você sabe que ela está no erro. Tu sabe que ela não somente vive no erro, mas ela ensina outras pessoas a errar. Ela não somente ensina, mas ela engana as pessoas. E ela está profetizando, ou seja, ela está com liderança, ela está dizendo que tem autoridade espiritual, e você está tolerando isso, você está suportando isso. Olha só, Deus não está dizendo para a igreja, você está concordando, você está batendo palma. Deus diz para eles, você está tolerando essas coisas que eu não tolero, vocês estão tolerando. Vocês me servem, vocês têm o mesmo sentimento que eu, vocês são meus filhos.
E ele ainda fala a respeito de Jezabel: eu dei tempo para ela se arrepender, mas ela não se arrependeu. Se eu dei tempo para ela se arrepender e ela não se arrependeu, vocês não deveriam tolerar o que ela faz, o que ela diz, o que ela prega, o que ela ensina, o que ela profetiza, o que ela engana. Vocês têm que se posicionar. Vocês têm que dar um basta. Vocês têm que olhar para ela e dizer assim: você é uma falsa profetisa, você é uma falsa ensinadora, você não está sendo usada por Deus, você está sendo usada pelo diabo para levar as pessoas para o inferno. É isso que vocês precisam dizer. E esta palavra, sem nenhum tipo de subterfúgio, é o que nós precisamos dizer no tempo que nós estamos vivendo. Porque tem muitas Jezabéis, e até Jezabéis com roupa de homem, de paletó e gravata. Esse Jezabel não é ofendendo o gênero feminino, não, irmãos. É porque aqui usa a ilustração de uma mulher. Mas tem muitos homens que poderiam ser chamados desse quadro de Jezabel, e algumas mulheres também. Pastores que estão ocupando o púlpito das igrejas, pastores que estão casando homem com homem, mulher com mulher. Isso quando ele próprio, sendo homem, não tem um parceiro, e ela própria, sendo mulher, não tem uma parceira. São Jezabéis deste século que estão distorcendo a palavra do Senhor. Porque nós precisamos declarar: Jesus ama a todos. Jesus me amava, mesmo eu estando num bailão, enchendo a cara de cerveja, mesmo quando eu estava me prostituindo, mentindo, falando coisas que não convém. Deus me amou e me arrancou de lá. Mas Ele me amou e me tirou, não é me amou e me deixou lá naquela podridão. Jesus ama a pessoa, não importa o que ela pratica. Se a pessoa está praticando o homossexualismo ou a homossexualidade, como preferem que diga, podem dar o nome que der, a prática é a mesma. Não pode falar no homossexualismo porque o homossexualismo dá uma ideia de doença, porque fica perto de alcoolismo, fica perto de tantas outras coisas, palavras por associação. Então não é certo falar de homossexualismo, tem que falar homossexualidade. Irmãos, o nome, se é bonito, se é feio, não importa. A prática leva para o inferno e acabou. Leva para o inferno. São almas que Jesus morreu, pessoas valiosas, têm coisas lindas no seu coração, podem ser boas pessoas, pessoas de caráter, podem ser bons políticos, podem ser bons professores, podem ser bons motoristas, em qualquer atividade podem exercer com perfeição, mas a prática do pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então não há o que pintar com luzes coloridas, é a verdade da palavra de Deus. É a verdade da palavra de Deus. Então, irmãos, o problema é que nós não queremos ser intolerantes. E por não ser intolerantes, nós estamos abrindo as portas para aquilo que Deus rejeita, aquilo que Deus não aceita. Entenda uma coisa, não é rejeitar pessoas, é rejeitar práticas e atitudes. Alguém vai dizer assim: mas pastor, ele nasceu assim, ela nasceu assim. Não tem problema, irmão, porque tem gente que nasceu diabética e Jesus curou. Tem gente que nasceu com uma perna mais torta e Jesus endireitou. Dizer que nasceu assim ou não é desculpa para continuar pecando, porque o poder de Deus não tem limite. Pode ter nascido do jeito que for, Ele transforma, Ele liberta e Ele faz nova criatura em Cristo Jesus. Alguém pode dizer: mas é a minha opção. Claro que é. É opção. É escolha. A vida é feita de escolhas. Já tem aquela velha história que os irmãos já devem ter ouvido muitas vezes, de alguém chegar para um pastor e perguntar: pastor, eu posso ser crente e fumar? E o pastor responde: pode. Eu posso ser crente e beber? Pode. Eu posso ser crente e ter mais de uma mulher? Pode. Mas então eu posso tudo? Não, tem uma coisa que tu não pode. O que é? Tu não pode entrar no céu fazendo tudo isso. Agora, frequentar a igreja. Irmãos, a porta da igreja está aberta. A igreja não expulsa. A igreja não expulsa. A igreja não manda ninguém para fora. Qualquer pessoa pode entrar aqui e sentar nesse banco, mas tem que sentar aqui para ouvir a palavra. Não é entrar aqui e sentar aqui para ouvir filosofia humana. Ou pior que filosofia humana, filosofia mundana. Não. Se quer entrar, pode estar vestido com a roupa que tiver.
Pode estar do jeito que estiver, mas vai vir aqui para quê? Para ouvir a palavra de Deus. E se abrir no coração, a palavra de Deus vai entrar, vai transformar e fazer dela uma nova criatura. E ouça bem, ela não vai continuar do jeito que estava. Não vai. Porque a palavra de Deus é transformadora. A palavra de Deus é libertadora. Tenho contra ti que toleras. O mundo fala tanto de tolerância em todas as áreas. E aliás, quando vão xingar alguém, xingam assim: intolerante. Tu é intolerante. Tu não tolera quem pensa diferente de ti. Tu não tolera as pessoas que têm uma outra opção sexual. Tu não tolera uma pessoa que frequenta uma outra religião. As pessoas nos chamam de intolerantes. E acham que nós devemos mudar porque elas querem que nós sejamos como elas querem. Só que Deus estava chamando a atenção da igreja, dizendo: eu tenho contra ti que tu é tolerante demais. Tu está tolerando o pecado dentro da tua casa. Tu está tolerando a prostituição dentro do templo. Tu está tolerando as coisas erradas no seio da igreja, e isso é inaceitável. Não há como negociar isso. Irmãos, existem coisas que a igreja mudou muito nos últimos tempos. Graças a Deus por isso. Porque apesar, sem querer desrespeitar os nossos pais, os nossos avós, porque geralmente quando a gente fala da igreja antiga, a gente só fala com saudades daquilo que é a igreja de verdade. Mas aí nós fechamos os olhos para tanta coisa errada que acontecia. Quantos crentes que foram disciplinados por causa de uma criança jogar um futebol? Quantos? Quantos que foram disciplinados por causa de uma cor, eu falando de cor, porque eu sei disso, eu presenciei isso, por causa da cor de uma roupa. A sua camisa daria disciplina. Naquela época, naquele lugar, já que meu irmão daria disciplina, naquela época, naquele lugar daria disciplina. A sua calça, presbítero irmão Dailton, naquela época, naquele lugar, seria motivo de disciplina. E eu estou falando dos homens, imaginem vocês das mulheres. Então tinha coisas naquela época que precisavam mudar, e graças a Deus que mudou. Mas verdades fundamentais da palavra que não poderia ter mudado, as pessoas querem mudar. Por exemplo, culto de ensinamento, não tem mais culto de ensinamento. É campanha disso, campanha daquilo. As pessoas vão na igreja só para bater palma, levantar a mão e dar pulinho, e não querem ouvir a palavra. Graças a Deus que os irmãos estão aqui para ouvir a palavra de Deus, ainda tem sede de Deus. E que Deus continue mantendo os irmãos dessa forma. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser assim. Pegar a palavra e cumpri-la. E hoje, a nossa palavra é uma palavra enfática, é uma palavra objetiva. Primeiro dizendo aos irmãos que nós devemos amar a todos. Nós devemos receber qualquer pessoa que queira vir assistir os cultos. Agora, ser membro da igreja é diferente. Eu costumo dizer o seguinte, irmão. Os irmãos que são de fora daqui, eu não sei qual é o time que os irmãos torcem lá. Nós vamos falar dos irmãos aqui de Santa Catarina. Tem dois times principais aqui, o Figueirense e o Avaí. Não sei se tem outro, mas eu me lembro desses dois. E uma pessoa, ela tem todo o direito de escolher torcer para o Figueirense. E a outra pessoa tem direito de torcer para o Avaí. Isso é direito. Direito. Agora, uma pessoa está procurando emprego. E ela vai bater lá no estádio do Avaí. E pede emprego. E eles dão emprego para ela. Ela tem direito de vestir a camiseta do Figueirense e ir trabalhar lá dentro do Avaí. Vocês acham que eles vão autorizar isso? Não. Por que não? Porque uma agremiação tem direito de fazer as suas próprias regras, desde que essas regras não atentem contra os direitos fundamentais do ser humano. As regras internas são internas. Imagina eu trabalhando dentro do estádio do Grêmio, com a camisa do Inter, regando a grama. Vão deixar? Se um time de futebol pode fazer regras, a igreja não pode. É preconceito. Se a igreja fizer uma regra, é preconceito. Irmãos, nós não inventamos moda, nós pregamos a palavra. E a palavra de Deus diz que Deus criou o homem e criou a mulher. Que Deus uniu mulher e homem. Deus, na sua perfeição, criou o homem macho e criou a mulher fêmea. Então, a mulher não deve ser macho e o homem não deve ser fêmea. Como assim ser, pastor? Eu falo em agir como, eu falo em se vestir como, eu falo em a pessoa querer mudar o seu corpo como. Não deve fazer isso se quiser agradar a Deus.
Se quiser cumprir a palavra. Pastor, eu não quero cumprir a palavra, eu não quero agradar a Deus, eu não estou nem aí se o céu e o inferno existem. Aí para você não vai fazer diferença nenhuma, meu irmão. Não vai fazer diferença. Mas se você crê na palavra, crê que Deus é Deus, se você quer participar do corpo de Cristo na terra, que é a igreja, está aqui. É de acordo com a palavra. Então, se eu nunca disse isso com todas as letras, às vezes eu insinuo, mas não falo, então hoje eu falo. Se alguém nunca ouviu o pastor dizer, o pastor hoje diz. Irmãos, a prática homossexual, bissexual, transexual, pansexual e todos os nomes que as pessoas inventam para as atrocidades que elas querem realizar, é pecado e vai levar para o inferno. Ouçam isso, guardem isso, eu espero que creiam nisso. Este é o posicionamento da igreja. Na igreja, os casamentos são monogâmicos. Na igreja, os casamentos são heterossexuais. A igreja não casa alguém que nasceu biologicamente homem. Por que eu me preocupo em falar nasceu biologicamente homem? Porque existe também os transexuais que fazem operações e se apresentam fisicamente, fisiologicamente como se fosse mulher, mas biologicamente são homens. Porque nos seus genes ainda não conseguiram mudar o gene. O seu gene ainda X e Y ainda determinam o que eles são. Então eu já falo biologicamente para os irmãos entenderem bem. Biologicamente nasceu, foi criado por Deus como homem. Então ele vai casar com uma que foi criada por Deus como mulher. E a igreja vai abençoar esta união. Quem entende isso, diga bem. Amém. É assim que é. É assim que funciona. Pode nos acusar, ou me acusar, já que é eu que estou fazendo uso de palavra, de intolerante. E quando me chamarem de intolerante, eu vou para a palavra de Deus e vou dizer: se eu fosse intolerante, o Senhor me rejeitaria. Então eu prefiro ser intolerante dentro da visão que dizem que são. Só que vejam bem, irmãos, não se atribui valor à pessoa. Não se atribui valor à pessoa. Por conta disso, nós só lamentamos, nós só choramos, nós só oramos, mas nós continuamos amando. E nós cremos no poder restaurador de Jesus. Irmãos, Jesus transforma quem quiser receber e abrir o coração. Jesus transforma. O maior mentiroso, Deus faz com que ele só fale a verdade. O maior mulherengo, Deus faz ele ser marido de uma mulher e ser fiel a ela até a morte de um dos dois, é claro, né? Não necessariamente a morte dos dois, até a morte de um dos dois. Deus faz isso. Ah, porque a morte de um dos dois, pastor olhou e mas é assim, irmãos. Até a morte de um dos dois, porque um morre e o outro fica vivo. E se ficar vivo, só lá em casa é para ir dois. Mas é assim. Eu falo isso porque às vezes tem pessoa que pensa assim, né? Eu casei, aí fiquei viúvo, não posso me casar mais. Pode, mas se não quiser, às vezes está evitando uma dor de cabeça, né, irmão? Às vezes está evitando um problema. Às vezes não. Cada um tem um pensamento, cada um tem uma visão e nós respeitamos a visão. A Bíblia não proíbe, pelo contrário. A Bíblia diz que se a viúva for nova, ela deve casar. Deve, não falou acho, falou deve. Mas o assunto não é esse. Eu só queria, irmãos, apesar de ser uma mensagem curta, uma mensagem breve e objetiva, mas é aquelas coisas que nós precisamos marcar posição. Então hoje, com a graça de Deus, o Espírito Santo assim determinou, é o dia de marcar a posição. Aos irmãos que estão vindo congregar conosco há pouco tempo, que não conhecem a igreja, Assembleia de Deus, Ministério Internacional do Guará, é uma igreja que ama a palavra, crê em revelação, crê em profecia, crê em visão, recebe tudo isso, desde que não abra mão e não saia de dentro da palavra.